cara, eu acho que amanhã é um bom dia pro Caetano entrar e ganhar moral, porque vai pegar esse Luiz Henrique aí, que é o queridinho do futebol brasileiro. Agora quero ver contra o Caetano. Quero ver contra o Essa data FIFA pro Botafogo, foi mais ou menos o padre escocês que abraçou o brasileiro na maratona. Essa data FIFA pro Botafogo esfriou os caras. E vou te falar, jogador quando vai pra seleção brasileira, o cara volta mascarado. Vê o Veiga, vê os caras que foram pra lá, nunca mais voltaram a jogar nada. Então o negócio é o seguinte, o Luiz Henrique amanhã não vai achar nada, velho. Não vai achar nada. O Caetano vai pôr ele no bolso. E a pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte: quem é Caetano? Que eu realmente não sei. Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, edição de pré-jogo, pra gente trazer, além aí dessas conjecturas da imprensa de 011, eles adoram fazer essas provocaçõezinhas, né? São meio desconectados da realidade, né? Porque acham que são o centro do país e às vezes até o centro do mundo, né? Mas deixem eles com as conjecturas deles, que a gente vai falar hoje sobre o que é concreto, que é o Corinthians atualmente na zona do rebaixamento, na 17ª posição, lutando contra o rebaixamento, e o Botafogo para se manter na liderança com 50 pontos. A gente vai falar do momento das duas equipes. Claro, vai ser um jogo difícil, tende a ser um jogo difícil. Essas equipes que lutam contra o rebaixamento costumam querer atrapalhar times que realmente estão brigando por alguma coisa no campeonato, que é o caso do Botafogo, e aí a gente preveja aquele confronto difícil. A gente vai analisar aqui como vem ambas as equipes, tanto a do Arthur Jorge quanto do Ramon Dias, provável escalação, enfim, falar muito sobre a partida de hoje e muito mais depois da vinheta. Segura aí. Já somos mais de 112 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, graças a vocês que nos acompanham diariamente aqui no GG e também no nosso canal Dois Toques, hein? Estamos com a missão lá, rumo aos 30 mil, daqui a pouquinho tem conteúdo lá, Guilherme Cardoso vai estar lançando conteúdo hoje lá no Dois Toques e mais tarde, claro, estaremos todos no estádio Newton Santos para acompanhar esse Botafogo Corinthians. Que aqui eu começo já falando, né? Claro, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? Instagram, TikTok, a gente tá botando conteúdo todo dia lá no Instagram, hein? Então segue a gente lá no GG no Instagram também. Vamos lá, vamos fazer a nossa provável escalação aqui. Eu quero primeiro falar sobre a situação da tabela, claro, né? O Corinthians, como eu falei aqui na introdução, ocupa hoje a 17ª posição com 25 pontos, enquanto o Botafogo tá na liderança do Campeonato Brasileiro com seus 50 pontos. Tem ali na cola o Fortaleza, que joga hoje também às 6h30 na Liga Arena, enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que recém-eliminado pelo Vasco, costumava ser um time muito forte dentro de casa, né? E isso vem se perdendo. Um momento de muita instabilidade do Atlético Paranaense, mas também é um momento de estabilidade do Fortaleza, apesar de estar brigando ali em cima também. Um time não vem numa sequência muito boa e, assim, realmente uma incógnita essa partida entre Atlético Paranaense e Fortaleza. Vamos ver se o Atlético Paranaense faz o seu papel dentro de casa e o Botafogo, vencendo o Corinthians hoje, consegue até se distanciar um pouco mais ali da equipe do Fortaleza. Começar falando do nosso adversário, o Corinthians, né? Ontem o Flávio Ortega, que é quem cobre o Corinthians, ali, setorista do Corinthians, trouxe a informação de que o Ramon Dias treinou o Corinthians num 3-5-2 ali para se preparar para esse confronto de hoje com o Botafogo, né? E o time titular do Corinthians seria com Hugo, André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano, fazendo esse trio. Mateuzinho, Ranieri, Garro, Martínez e Matheus Bidu. E o ataque com o Thales Magno e Romero. E aí lembrando que o Félix Torres, Kaká e Charles e o Yuri Alberto estão suspensos, né? O André Carrillo treinou entre os reservas e o Memphis Depay nem chegou a viajar aí com a equipe do Corinthians, beleza? Então pode ser esse formato que a gente encontra aí o time do Ramon Dias. O GE já trouxe de uma formação um pouco diferente. Trouxe com Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho, Fagner e Matheus Bidu. O meio campo com José Martínez, Ranieri e Garro. E na frente com o Ângelo Romero, Thales Magno e o Héctor Hernandes. Eu acho que a formação trazida pelo Félix Torres é a mais próxima do que a gente pode ver na realidade. Pode ser que o Botafogo enfrente esses três zagueiros aí. O Ramon Dias sabe como o Botafogo transiciona bem a bola, vai querer se resguardar, vai tentar colocar esses três zagueiros para tumultuar um pouco ali o setor defensivo do Corinthians e impedir para que o Botafogo crie seus avanços ali, principalmente centrais, né, com o Savarino, que se infiltra muito bem ali pelo meio, com o próprio Thiago Almada também, que aí a gente já vai cair lá na formação do Botafogo. Aqui no campinho do GE, eles colocam o Savarino mais pelo meio, mas a gente sabe que rola aquela movimentação, né? Almada e Savarino fazem muito bem essa troca, né? O próprio Igor Jesus também é um atacante de muita mobilidade. E aí o Botafogo viria com John Bastos, Alexander Barbosa, Vitinho, já pode começar como titular hoje no lugar do Matheus Ponte. E o próprio Alex Telles, né? Acho que até a chance do Alex Telles começar como titular é maior devido à questão da lateral esquerda. A gente tem um problema ali, não técnico, né, mas físico com o Marçal, né? Cuiabana, a gente sabe que tá fora, né? E aí o Marçal, por ter ainda essa questão física
um pouco complicada, né? Ele não consegue ter uma sequência muito grande de partidas. Quando vem jogando bem o Marçal, vem tecnicamente mostrando um bom serviço, a gente sabe do potencial do Marçal, mas fisicamente o Marçal deixa a desejar. O Alex Telles bem, certamente deve começar essa partida, e vai a avaliação do próprio Arthur Jorge, de como vai estar o condicionamento também do jogador. No meio campo, no lugar do Gregory, ali o Danilo Barbosa. Muita gente perguntando, pô, e o Alan, né? O Alan eu acho que ainda tá um pouquinho atrás na fila ali do Danilo Barbosa. Há chances do Alan também entrar, né, nessa vaga do Danilo Barbosa, mas a princípio o Danilo Barbosa tá um pouquinho à frente nessa fila. Nem sabe do potencial técnico do Alan, mas acho que talvez uma gestão de grupo ali, o Arthur Jorge opte também pelo Danilo. Enfim, junto com o Marlon Freitas, Almada, Luiz Henrique do lado direito, Savarino e Igor Jesus. Como eu falei, né, a dimensão aqui colocada pelo GE, coloca o Savarino ali um pouco mais centralizado, mas a gente sabe que o Savarino joga um pouco ali mais pro lado esquerdo, o Almada fica mais centralizado, eles fazem essa mobilidade, trocam de vez em quando no meio da partida. É a maneira que o Botafogo pode se portar diante do Corinthians. E aí, com o Corinthians, voltando lá um pouquinho no nosso adversário, com o Corinthians atuando com esses 3 zagueiros, que visa tentar dificultar essas infiltrações do Botafogo, tanto com o Savarino quanto com o Almada, com o próprio Igor Jesus, o Botafogo pode ter algumas alternativas interessantes pelas pontas. O Botafogo sabe muito bem atrair o adversário para essas subidas, né? Com essas subidas dos seus alas, pode ter o corredor ao seu favor, e aí entra o Luiz Henrique, entra o Almada, e a gente ainda tem peças de reposição para o segundo tempo, como o próprio Matheus Martins, como o Oscar Romero, como o próprio Tiquinho Soares, claro. Isso tem sido a chave do Botafogo também, esse fator físico, né? O Botafogo conseguir substituir tão bem tecnicamente como fisicamente. O Botafogo conseguir essas substituições, isso ajuda muito a não perder o ritmo do jogo, não perder a potência que o Botafogo se impõe no começo do primeiro tempo e consegue levar até o final. Tem sido um dos destaques, todo mundo fala sobre a imposição física do Botafogo. Eu caso muito as duas coisas, né? Tanto física como técnica. O Botafogo consegue regular muito bem nas suas substituições. Hoje a gente não conta com o Arthur Jorge nem com o Gregory, né? Os dois suspensos, né? Quem vai estar ali ocupando o lugar do Arthur Jorge vai ser o Franklin Carvalho, o auxiliar do técnico português. Bom, é aquilo. Botafogo é o favorito para a partida? É o favorito. Não tem o que falar. O Botafogo hoje e Corinthians brigam por situações diferentes do campeonato. Agora, uma coisa é você ser o favorito, outra coisa é você entrar com o favoritismo embaixo do braço. Não pode ser a situação do Botafogo. O Corinthians é só mais um adversário a ser batido, de tantos outros que a gente precisa se concentrar a cada rodada. Então, assim, o Botafogo precisa entrar com essa concentração e entender o momento também do adversário, que vem de empolgação, de contratação, de classificação. Vai ser uma partida difícil, apesar dos times em situações tão opostas na tabela. Vou pegar aqui, o palpite do GE deu 8 votos pro Botafogo, 0 pro Corinthians e 0 votos de empate. Então, assim, a galera tá apostando realmente as fichas no Botafogo, e o Botafogo vem se preparando para ter realmente essa confiança, não só dos seus torcedores, mas parte da imprensa também, diga-se de passagem. É isso aí, ó. Quero ver o palpite de vocês nos comentários, hein? Tem coragem? Bota o palpite aí nos comentários. Quem acertar, a gente vai estar falando na live pós-jogo aqui no canal Gigante Glorioso, beleza? E antes eu quero dar um recadinho aqui, hein? Abraço primeiramente pro meu amigo Luiz Renato, que falou de um evento bacana que vai rolar lá na Choperia Bola 8, é isso, produção? Lá com a galera da Ostras Fogo, cara, em Rio das Ostras, na Rua Cachoeira de Macacu, lote 15. Tá passando aqui, vou deixar aqui em algum lugar aqui o flyer, né, que ele me passou. A galera vai se reunir para assistir Botafogo e Corinthians hoje a partir das 19 horas, o chopp, ó, 6h50. Não fiz a propaganda aqui, hein? Beleza? A galera que estiver lá próximo, cola lá com o pessoal do Ostras Fogo. Forte abraço a todos vocês, bom jogo pra gente, saudações alvinegras. Daqui a pouco tô indo lá pro Nitão, hein? Valeu, um abraço.